Uma alegria podermos estar juntos novamente, preciosidade. Estávamos com essa expectativa no coração de poder chegar, já faz um ano praticamente que estivemos aqui, e desde que conhecemos nossos irmãos em Joinville, o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estarmos juntos, e isso de verdade tem sido uma alegria para todos nós. No momento em que nós nos reunimos, normalmente há uma expectativa, né, de que alguma coisa, de alguma forma, vocês me ouvem? Conseguem me ouvir bem? De que o Senhor possa de alguma forma completar o seu trabalho, né, a nossa carreira, acrescentar os processos de edificação na nossa vida. O Senhor falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Essa é a nossa expectativa. Os nossos olhos estão colocados nele. Não há ninguém que possa fazer isso. Ele mesmo pronunciou essas palavras. Então toda a nossa confiança nessa noite e nos dias da nossa peregrinação aqui estão postas, estão colocadas no Senhor. Amém? Nós temos um sentimento para esses 3 dias de comunhão, um sentimento que o Senhor pôs no nosso coração. Ele está relacionado a algo que, no nosso entendimento, é algo muito importante do ponto de vista daquilo que Deus está fazendo agora. Se fizéssemos algumas perguntas do que Deus está fazendo, ou que Deus já fez, teríamos muitas respostas. Acredito eu que, até por conta disso, a própria teologia histórica mostra algumas correntes de pensamento diferentes daquilo que é mais importante, né? Quando você pega o fio da revelação divina, quando você quer ver e observar aquilo que é mais central, que é mais necessário, né? Aquilo que de fato Deus está colocando os seus olhos e acompanhando toda a história de perto. A teologia diverge em algumas questões, né? E nós sabemos o porquê disso. Inclusive, esse tipo de divergência ele tem ocasionado algumas dificuldades na história da igreja. Às vezes, as coisas vão muito por um aspecto, por um ângulo, e são enfatizados naquele ângulo, mas, de alguma forma, se esquece outros aspectos da mesma verdade. Como o salmista diz, a soma da tua palavra é a verdade. Então, é a soma da verdade que é a verdade, né? Então, às vezes, nós, na história, isso é muito bem tipificado, às vezes vamos um pouco ao lado, para a direita, às vezes um pouco ao lado, para a esquerda. Não estou falando de política. E o que ocorre é que Deus fala no lugar central. A sua palavra, o seu equilíbrio, o seu ponto de equilíbrio sempre está num lugar central. Quando ele falou ao povo de Israel no Antigo Testamento, ele disse que viria e falaria debaixo das asas dos querubins e sob propiciatório. Então, propiciatório é aquela tampa da arca, que se colocava sangue sobre aquela tampa, e os querubins que estavam colocados nas extremidades, eles representam essas extremidades, né? Onde, de alguma forma, o Senhor nos fala nessa figura, que ele não fala nas extremidades. Ele falou que falaria debaixo das asas dos querubins sobre o sangue do propiciatório, que é a obra de Cristo, né? E ali, naquele ponto, ele nos falaria. É um ponto de equilíbrio que ele está levando a igreja na sua edificação histórica. Você vai observar outros pontos importantes também desse tema, quando você observa, por exemplo, o candeeiro do Antigo Testamento, na tipologia do candeeiro. É interessante que existem 3 braços para um lado, 3 braços para o outro, e uma cana central que faz exatamente esse equilíbrio. Então, na igreja, você consegue, por exemplo, mesmo entre os apóstolos, discípulos, né, você tinha discípulo, por exemplo, que era de direita, e agora politicamente falando, e haviam discípulos que eram de esquerda, né, inclusive com espadas e varapaus na mão, né? Então, havia um Simão, um zelote, que era um zelote. Um zelote era alguém que era contra, se posicionava contra o governo ferrazmente, inclusive com espadas. E você também tem, nesses mesmos braços desse candeeiro único, você tem um outro lado, representado por Mateus, que era um publicano e trabalhava e colhia impostos do povo para dar para o governo. E aí você pergunta, como pode ter um zelote e como pode ter um publicano juntos? A cana central faz o equilíbrio. É Cristo na nossa vida que estabelece esse princípio, que não é nem esquerda e nem direita, é centro, é Cristo.
é o olhar fixo de Deus. Então, na história da igreja, se estabeleceram muitos entendimentos a partir de uma teologia que acreditava que os pontos centrais da fé cristã, ou a linha central de onde tudo começava e para onde tudo terminava, estava apoiado, por exemplo, no aliancismo, não é? Ou aliancismo comum clássico, assim chamado aliancismo progressivo, né, que também é chamado da teologia do pacto, ficou conhecido assim na história da igreja. Mas não somente isso, você também tem o dispensacionalismo, que é uma outra corrente, né, que acreditava o dispensacionalismo clássico e também o progressivo. E eles são duas correntes bem diferentes, distintas, mas que têm assuntos importantes. Um enfatiza a aliança, não é? Enfatiza a questão da aliança, enfatiza a questão da redenção, enfatiza outros aspectos que são importantes na palavra de Deus. Mas você vai sempre observar que existem verdades desse lado, mas não toda a verdade. Você não pode pegar o aliancismo e dizer, bom, essa é a razão, realmente nós estamos numa aliança ininterrupta, num trabalho ininterrupto de Deus. E não existe nenhuma forma em que parou-se de ser... esse propósito teve um intervalo e começou novamente com uma nova cara, como defende o dispensacionalismo. Então são histórias que vão se digladiando na história. Mas Deus sempre vai fazendo uma síntese, abrem duas correntes e depois o Senhor vai trabalhando e vai cumprindo essa síntese. A síntese do aliancismo e do paralelo a isso e do dispensacionalismo, essa síntese não aconteceu. Eu acredito, juntamente com muitos irmãos, que a verdade está sempre em Cristo. Ele mesmo falou, eu sou o caminho e também a verdade e a vida. E esses elementos de discussões sempre eles levaram a igreja para caminhos de divisão, para caminhos problemáticos. Trouxe muito problema. Então, se fizéssemos uma segunda pergunta, se não temos uma clareza, se o lado direito tem algumas verdades, mas se contrapõe contra o lado esquerdo, se o lado esquerdo tem algumas verdades, mas que não podem serem estabelecidas de forma completa, porque precisam de outros aspectos que estão do lado direito, Cristo, então, oferece esse aspecto mais objetivo e mais central do propósito eterno de Deus. Então, quando você estuda esse assunto da teologia, você acaba, muitas vezes, ficando a teologia na forma não mais essencial da palavra, que é apenas o estudo da palavra de Deus. Mas quando você se perde nesses temas, mais causa confusão do que edificação. E o que a gente precisa para esses dias, os dias da nossa peregrinação aqui, não é mais informação do que possa ser isso e do que possa ser aquilo, mas edificação, não é? Daquilo que Deus de fato está fazendo nesse tempo. Nós precisamos seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. São dias muito curtos, Deus está preparando uma igreja para os dias da eternidade, porém está usando um milésimo de segundo para fazer isso. Qualquer momento que você e eu distrairmos desse ponto, nós podemos ficar aí e nos perder desse fio central. Então, do que nós vamos falar nesses 3 dias, se o Senhor assim nos permitir, fazer um voo de pássaro, não dá para entrar exegeticamente em tantos detalhes. É nisso que eu penso, junto com outros irmãos, ser aquilo que é realmente de valor mais central, aquilo que de fato nós devemos estar mais envolvidos, cada vez mais envolvidos. É condição sine qua non entendermos e crermos que o Senhor vem buscar a sua igreja. Amém? A questão não é essa a questão principal, a questão é como nós estaremos no dia que isso acontecer. Então nós não podemos estar em nenhuma distração, nem para o lado esquerdo, nem para o lado direito. O nosso olhar precisa estar fixo na pessoa do seu filho. É dela, é dessa pessoa, né? De onde sai e de onde brota os tesouros da sabedoria e do conhecimento daquele que habita na luz impenetrável. A forma de se conhecer a Deus é através de seu Filho, e à medida que conhecemos o seu Filho, vamos conhecendo a Deus, não somente a Deus, senão também os seus propósitos. E aí vemos a nossa inclusão nesses propósitos, vemos o nosso chamamento nesses propósitos, não é? E outras coisas mais. Então nós vamos pouco a pouco, vou buscar avançar com meus irmãos nesse entendimento. E aquilo que nós vamos tocar vai estar muito relacionado à questão da palavra conhecimento. E eu gostaria já, dessa forma introdutória, a dizer a vocês que em nenhum momento,
estamos avaliando apenas a questão do conhecimento literal, ainda que ele existe, necessário e verdadeiro. Mas eu quero que você também, junto ao conhecimento literal, entenda que Deus revela, Deus mostra a você algo que é aparentemente por fora, porque quando você tem o entendimento daquilo que é por fora, ele te introduz pelo Espírito na realidade daquilo que está por dentro. Então, o conhecimento de Deus, aquilo que ele transmite, é muito mais empírico, é muito mais espiritual, experimental, do que propriamente técnico, propriamente literal. Mas também não vamos cometer o erro de colocar uma verdade em detrimento de outra. Isso seria muito infantil. Não se faz isso, irmão. Nunca você vai poder dizer, eu estou cheio de conhecimento. A igreja está cheia de conhecimento. A igreja pode estar cheia de entendimento de uma determinada verdade, mas ela só está cheia do conhecimento de Deus quando ela prova esse conhecimento, o qual Deus tem revelado a ela. A finalidade do Espírito Santo ao nos mostrar algo é nos introduzir nesse algo que ele está nos mostrando. Amém? Vocês estão me acompanhando? Olha esse texto que o Senhor fala. Esse texto que me vem à memória, quando o Senhor diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Os homens conseguem essa façanha de algo que pertence a uma única e essencial unidade. Conseguimos separar. A gente consegue separar conhecimento da experiência. Errais por não conhecer as Escrituras. Esse é o texto sagrado. E o poder de Deus. O Espírito que se move por trás dos textos. Então, a igreja precisa ter o conhecimento da palavra de Deus. E o Deus desse conhecimento. O que Deus está fazendo é transmitindo a sua própria natureza. Ele está impartindo aquilo que é dele próprio. Porque ele deseja algo. Ele demanda algo da igreja. E o que ele demanda é o seu próprio filho. Então ele entrega o filho para que ele tenha o filho de volta. Amém? É isso que ele está fazendo conosco. Então segue esse processo, segue a nossa experiência. Problemas aqui, dificuldades ali, processos e processos, os nossos olhos sempre precisam estar voltados, sempre para o mesmo ponto. Nada pode tirar você e eu desse eixo. Esse é o eixo mais sagrado do conhecimento divino. Não tem nada mais claro que Deus pode dar a um filho do que a revelação do seu filho. É aí onde tudo começa. Amém? Então, a nossa pergunta seria, no que Deus está envolvido agora? Qual é o seu tema principal? Né? E não somente agora, mas os dias no processo de edificação da casa dele aqui, no templo. Então, nós vamos seguir isso e vamos já imediatamente a um texto de Mateus, capítulo 16, um texto extremamente conhecido dos meus irmãos. E é sobre esse texto que nós vamos fazer algumas observações e vamos meditar juntos durante esse tempo. Mateus, capítulo 16. Chegamos aí? Considere isso que eu vou dizer, essa sentença. E aí, ponha ela no coração e nesses 3 dias que formos desenvolvendo, isso vai ficando mais claro para você. O centro e a circunferência do propósito divino está no Filho. Tudo que Deus faz está voltado para o seu Filho. Os olhares de Deus estão num ponto fixo. Esse é o seu próprio Filho. Amém? Essa é a primeira verdade dessa sentença. Caminhando naquilo que vai ser objeto do nosso texto, da meditação do nosso texto, o segundo aspecto é que o conhecimento dessa primeira verdade, dessa primeira sentença que eu acabara de dizer aqui, constitui-se o fato da edificação da igreja. Então vamos lá. Primeiro fato, os olhares de Deus estão fitos em todo o universo, em um único ponto. Esse é o centro da sua vontade e do seu coração. É o seu Filho. Amém? Esse é o primeiro ponto. Agora, o conhecimento dessa verdade estabelece o nascer da igreja, a edificação da igreja até a sua culminação, até o seu ponto final. E qual é o seu ponto final? O estabelecimento do reino, onde o rei é expressado através de um organismo, que é a igreja. Então, quando ele fala nesse texto, eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades
não prevalecerão, ele não está dizendo que as portas do Hades não prevalecem contra a igreja. Ele está dizendo que as portas do Hades não prevalecem contra a igreja edificada. Então ela precisa ser edificada. Deus precisa transmitir a sua vida, o seu caráter para ela, a todo momento, a todo tempo. É isso que Deus faz em todo momento, a fim de que ela seja edificada e o reino então seja estabelecido. Deus quer demonstrar ou exibir o seu filho, porque quando o seu filho é exibido através desse organismo, como Paulo fala, para que agora pela igreja as muitas formas da sabedoria de Cristo sejam conhecidas dos principados e potestades nos céus. Principados e potestades nos céus estão olhando para nós, estão olhando para a igreja. E eles não estão querendo ver pessoas em particular. Acredito que nem a própria igreja eles querem ver. Eles querem ver aquilo que Deus, por determinação, pelo conselho da sua própria vontade, ele quis que fosse. Existe aquilo que é apoteótico do ponto de vista inicial de toda a criação, não só da parte visível, mas também da parte invisível. A parte invisível primeiro, depois a parte visível. E o que é mais importante agora é que o desejo de Deus é que esse novo homem o expresse, o exiba, uma vez que Cristo é visto na manifestação da igreja, da vida da igreja edificada, então o Pai que habita na luz impenetrável é conhecido. Deus quer ser conhecido e Ele nos colocou nessa terra para isso, para que fôssemos esse objeto, por assim dizer, entre aspas, para que fôssemos objeto dessa verdade exibida, do Filho de Deus. Então, quando nós olhamos esse primeiro texto, vamos seguir de uma forma... Vou ler aqui aos meus irmãos, capítulo 16, versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Como eu falei, já vemos e já ouvimos sobre esse texto muitas vezes. O Senhor nos traz a ele novamente, porque esse texto, de alguma maneira, ele nos conecta à vontade divina, desde o seu aspecto mais central aos aspectos mais periféricos, e nos fala com todas as letras qual é o conselho da sua vontade e de que maneira ele está nos conduzindo a isso. A primeira coisa que eu queria ver com meus irmãos é que esse texto ele começa de uma forma interessante. A gente faz uma introdução rápida e vamos entrar na exegese daquilo que é ser o Filho do Homem e da importância que isso tem no conhecimento do povo de Deus. O contexto de que nós acabamos de ler, quando ele fala que indo Jesus a Cesareia de Filipe, é um contexto interessante. É o contexto do capítulo 15, onde ele já estivera com seus discípulos, ali em Tiro e Sidom, daquela experiência da mulher cananeia, não sei se vocês lembram. Ele teve essa experiência aí. Lembra dessa experiência da mulher que fala do cachorrinho? Lembra? Das migalhas que caem? Vocês lembram bem. E na medida que ele vem passando, ele vem descendo rumo a Galileia, e o texto no capítulo 15, que é o contexto daqui, diz que ele fez muitas curas por lá. Muitas pessoas ele curou. Só que quando você olha, porque Tiro e Sidom estão nas imediações do Mediterrâneo, está bem distante, está bem próximo ao mar. E a Galileia ele já vem descendo e Jerusalém está mais para baixo. E ele não volta para Jerusalém porque
nesse momento, já tinham cerca de 3 anos de ministério do Nosso Senhor, e havia ainda cerca de 6 meses. E é aqui que ele vai revelar que ele vai descer e vai até Jerusalém. Só que antes dele descer a Jerusalém, ele vem até a Judéia e depois ele vai sentido ao que é chamado aqui de Cesareia de Filipe. E isso é muito interessante, não sendo exegético ainda nesse texto, isso pelo menos me chama a atenção, porque Jesus volta a Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é o lugar onde o Senhor Jesus vai dar uma das maiores revelações que os discípulos tiveram. Como eu disse, já vão 3 anos de ministério e ainda faltam 6 meses. E ele pega os seus discípulos e vai até um lugar de maneira muito específica. Cesareia de Filipe é uma cidade que fica no pé, ou ao pé do Monte Hermon. E aquela cadeia de montanhas que é chamada de Monte Hermon, aí bem no alto começam as nascentes do Rio Jordão. E esse rio começa a descer a partir dessas nascentes. Esse lugar sempre está quase sempre coberto por neve, é uma montanha alta, né? E dessas águas que começam a fluir e descer por essa montanha, você chega embaixo dessa montanha exatamente na cidade de Cesareia de Filipe. Esse é o lugar onde as águas estão muito claras, estão cristalinas, elas acabaram de nascer e descer desse monte. Isso já começa a nos reportar a ideia de que Jesus leva os seus discípulos para que pudesse abrir os seus olhos para uma das verdades mais profundas do Novo Testamento, se não de toda a Bíblia. Ele vai abrir verdades aí que serão elementos de governo daí para frente da vida dos discípulos, dos apóstolos, das igrejas, etc. Então, é interessante que começa no monte, esse maravilhoso rio, que desce até Cesareia de Filipe, toma uma grande porção por terra, chega até o mar da Galileia, onde ele despeja suas águas, ainda água doce. Depois essas águas seguem do mar da Galileia e vão até a direção do Mar Morto, já muito com proximidade de Jerusalém, que está mais ao lado. E desse Mar Morto, devido aos seus minerais e a grande quantidade de sal que tem, ele não consegue chegar até o mar Mediterrâneo, começa a evaporar essa água e tudo se torna salgado e sem vida. Isso me parece ter bastante sentido na caminhada que Jesus está fazendo, porque depois que ele comenta, depois que esse texto que nós acabamos de ler, depois desse texto, ele começa essa jornada junto aos seus discípulos. E quando ele chega, por exemplo, em Samaria e tem a experiência da mulher samaritana, porque assim como o rio vai jorrando, que ele tem cerca de 200 quilômetros até o Mar Morto, e assim como ele vai jorrando com essa vida, paralelamente vai o ministério do nosso Senhor, só que ele vai rumo a Jerusalém. Quando ele passa por Samaria, há uma coisa interessante por lá. Eles não aceitam ele, porque no seu rosto, diz o texto de Lucas, no capítulo 9, Lucas descreve que o seu rosto estava descrito, né, a intrépida resolução de quem ia para Jerusalém. É como se tivesse um rosto de morte, é como se tivesse um rosto desfigurado, por assim dizer. Não havia alegria no rosto do nosso Senhor enquanto ele caminhava em direção a Jerusalém. Mas volta a pergunta, por que o nosso Senhor leva os discípulos para esse lugar inicial? Porque é o lugar, irmãos, onde todos nós, quando começamos na fé, quando começamos na carreira cristã, é o lugar onde todos nós devemos chegar. Ao início de tudo, à revelação principal, à revelação essencial, ao lugar onde tudo começa. Às vezes nós chegamos em determinado contexto de grupos cristãos e vamos nos reunir ali, os irmãos estão falando de escatologia. E claro, nós estamos em tempos escatológicos, é normal que se fale. Porém, aquelas pessoas que chegam agora, elas precisam ainda da revelação inicial, da revelação que é necessária. Paulo falou, eu como sábio arquiteto, lancei fundamento e outro edifica sobre ele, você não pode colocar nem sequer janelas, que dirá teto, que corresponde à escatologia, nem sequer janela você pode colocar num lugar que ainda não está sobreedificado. Então, o grande assunto da vida cristã ainda é o fundamento, que é Cristo, né? E sobre esse fundamento, à medida que ele é claro, vai seguindo a sobreedificação. Então, Cristo é o fundamento e Cristo também é a sobreedificação. Amém? Estão me entendendo, meus irmãos? Então, o primeiro passo, o primeiro ponto, irmãos, que nós precisamos ter em mente é quem é o Filho de Deus para nós. É isso que foi revelado em Cesareia de Filipe. Naquelas águas claras,
não é? Daquelas torrentes do Rio Jordão. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro para nós. E depois você vai ver que vamos perseguindo por toda uma jornada. E essa jornada não é fácil, porque o caminho parece que vai nos levando para Jerusalém. Você observe que quando você vai comer um bolo, por exemplo, fazendo uma figura prática, inclusive a Bíblia fala, por exemplo, Efraim Efraim com os povos se mistura, Efraim é um bolo que não foi virado. Porque a proposta de Deus é apresentar a igreja dessa maneira, ao mundo como um bolo, como uma proposta. Agora, se a igreja se perde na sua proposta, então é como Efraim, se mistura com os povos e o bolo não fica bem virado. Você sabe que o bolo naquela época era um bolo que não é agora igual aos bolos modernos. Você tinha que virar o bolo. Ele precisava assar de um lado e também depois do outro. Então assim o Senhor faz conosco na caminhada cristã. E quando Cesareia de Filipe não é uma realidade no nosso coração, no nosso espírito, uma realidade impressa profundamente, qualquer vento, irmão, pode nos levar daí. Então a primeira coisa que Deus precisa fazer é nos levar para águas claras, para nos mostrar, para nos fazer perguntas específicas. Não do que é a igreja, porque não é o assunto a igreja ainda. O assunto é quem é Cristo. Quem é Cristo para você, quem é Cristo para mim. O seu lugar de centralidade, né? O lugar que ele ocupa no coração de Deus. A questão do propósito divino relacionado a ele. Nós sempre vamos ouvir o que parece ser as mesmas coisas. Porém, o Espírito, aquele que edifica, irmão, sempre vai nos falar algo mais de Cristo. Ele sempre vai ministrar ao nosso coração algo mais daquilo que é próprio dele. Deus não perde tempo, irmãos, com outra coisa. Deus, na verdade, não perde tempo. Não é? A igreja é depositária de um depósito. E esse depósito é o depósito divino. É a vontade divina. Então, no início da caminhada, esse é o lugar onde se recebe revelação clara de quem ele é. Esse é o primeiro ponto daquilo que vamos estar analisando hoje, junto com meus irmãos. Essa questão dele ser o filho do homem, essa questão dele ser o filho de Deus. Daqui se inicia, daqui se starta todo o processo. Se isso não é bem conhecido, nós entendemos que a edificação da igreja passa por algumas questões que definitivamente, quando você olha para a palavra, não tem relação com Deus e nem com seus propósitos. Então, se disséssemos assim, irmão, temos ouvido isso já muitas vezes. Pode ser, salvo engano, que não temos ouvido ainda o suficiente. Porque se o Senhor novamente nos faz ler os mesmos textos, para fazermos novas observações desses textos, é porque ainda Ele quer nos falar. E essa verdade é a verdade que governa a sua vida. Essa é a verdade que deve governar a minha vida. Quem é Cristo para você e para mim é o divisor de água daquilo não só que você é, mas do que você chega a ser. Ele não é somente o propósito de Deus nesse lugar mais central que ele ocupa, ele também é a provisão de todo o propósito. O conhecimento dele, o conhecimento de quem ele é, o conhecimento das suas virtudes, o conhecimento da sua forma em que andou aqui, o conhecimento da sua morte, o que foi provisto para você e para mim na sua morte, o que foi provisto na sua ressurreição, o que foi provisto na sua ascensão, o que foi provisto quando assentou-se à destra da majestade, o que foi provisto quando junto com seu Pai enviou o Espírito. São muitas provisões. A sua edificação, a minha edificação, a edificação da sua família, de você individualmente, da sua família, da congregação, dos irmãos, depende desse conhecimento, dessa pergunta que o Senhor vai fazer. E nós já lemos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Uma pergunta impossível de ser respondida. Só por revelação pode-se conhecer isso. Não existe outra maneira. Por mais que você possa prescrutar, se não houver revelação, você não vai saber quem é o Filho de Deus. Ele não é somente o seu Salvador no sentido daquele que morreu por você, para livrar você e eu do inferno, dos demônios e todas aquelas coisas terríveis que nós sabemos. Ele é muito mais do que isso. Ele é bem mais do que isso. E nós temos um chamado. E esse chamado, irmãos, é conhecê-lo. Conhecê-lo como ele nos conhece. Conhecer e prosseguir em conhecer.
Sabe esse texto que nós vemos, às vezes, na boca de muita gente, até de forma comum? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Isso tem uma profundidade que as pessoas não conhecem. Nem nós, como filhos de Deus, muitas vezes conhecemos. Então, nesses dias, nós vamos estar sendo convidados para esse conhecimento. Conhecer, conhecer e conhecer. Sabe quando vai acabar esse conhecimento? Nunca. Nós vamos para a eternidade, irmãos, e vamos continuar conhecendo. E isso nunca vai cessar. Bendito seja o nome do Senhor. Porém, o conhecimento que diz respeito agora do Filho de Deus em relação a nós, ele diz respeito àquilo que Deus está fazendo no tempo. Deus está fazendo muitas coisas aqui, Deus tem planos aqui, e Ele envolve você e a mim. E Ele precisa abrir os nossos olhos, por isso que precisa nos levar para essas águas mansas e tranquilas, límpidas da revelação divina. Se for água barrenta no início da fé, o prosseguimento desse processo vai ser difícil, irmãos. Muitas coisas nós estamos achando que é verdade, até o Espírito Santo falar para nós, não é exatamente assim. Outras foram edificadas, mas não é exatamente assim. Olha, existem 2 edifícios, um com madeira, feno e palha e outro com ouro, prata e pedras preciosas. É possível fazer as 2 coisas. O que Deus está fazendo? Um edifício de ouro, prata e pedras preciosas. Então, que o Senhor abra os nossos olhos, meus amados irmãos. Não se sinta, nunca se sinta como um vaso cheio. Se sinta como uma pessoa que precisa ser preenchida pelo seu conhecimento, pela sua verdade, por aquilo que Ele quer mostrar a você. Ele quer abrir os nossos olhos. Sim ou não? Ele quer abrir os nossos olhos. E é isso que Ele está trabalhando, e é isso que Ele está fazendo. Foi por isso, então, que Ele levou seus discípulos a Cesareia de Filipe. Uma outra coisa que eu queria falar com meus irmãos é que esse aspecto do monte, porque foi de lá que o nosso Senhor veio. Vocês lembram da escada que ligava os céus com a terra, lá em Gênesis, na experiência de Jacó. E aquela escada fala dessa ligação dos céus com a terra. Deus quer a igreja é o único homem, o novo homem, que pode se mover em 2 lugares ao mesmo tempo. Vocês sabiam disso? Que nós podemos nos mover, obrigado, irmão, em 2 lugares? A igreja é aquela que está nas regiões celestiais, a igreja de Deus que está em Tessalônica. Se ela é de Deus, está onde, irmão? Está nas regiões celestiais, como Efésios fala. Mas, ao mesmo tempo, ela está com os pés nas suas respectivas localidades, porque o testemunho desce dos céus até a terra. Se a igreja é muito terrena, não tem testemunho do céu. Se a igreja vive apenas nos céus, onde está o testemunho na terra? Então, a igreja tem que se mover em 2 lugares. Então, o monte da Santa Presença é o monte que Ele nos convida a ir. O conhecimento experimental, o conhecimento empírico, ele não vem apenas por ler livros de maneira rápida e objetiva. Não é apenas uma questão de leitura dinâmica, irmãos. É leitura que se mastiga. É leitura que se percebe que existe um espírito que se move por trás dessa letra. Isso não são apenas letras. A palavra que eu vos falo é o quê? São o quê? Espírito e vida. Então nós temos que nos aproximar do Senhor dessa forma, assim como também na edificação, quando eles saíram para edificar e Deus levantou o profeta Ageu, porque você sabe que eles pararam a edificação. E o que o Senhor os convida a fazer? Subir ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. É um texto que está no meu coração durante muitos anos, porque essa sempre é a vontade de Deus, sempre nos chamar para a sua presença, porque Deus, Ele quer comunicar aquilo que é próprio dele, e Ele não pode comunicar isso à distância. Então sempre vai me chamar para esse ponto. O ponto é o monte representa a sua presença. Então é do monte que surgem as águas, não é? As torrentes de água. É do monte que os nossos olhos são abertos. É da presença de Deus, irmãos, que tudo é startado, que tudo começa. O processo de edificação aqui, que nós vamos falar depois, não hoje, é um processo que Deus está acompanhando. Porém, esse processo ele é feito de uma maneira muito específica e passa inicialmente pelas águas claras do pé da montanha. Moisés só vai descer, irmão, do monte, depois que Deus falar com ele. Então ele está 6 dias naquele monte, representa o número do homem, ele precisa chegar ao fim de si mesmo. Não pode ser uma oração tão rápida, a nossa comunhão não pode ser algo tão objetivo. Nós precisamos, irmãos, ter os olhos abertos, que nós precisamos cair como mortos na presença do Rei.
e dizer, Senhor, se o Senhor não me levantar daqui, eu já não posso. Esse é o coração que precisa arder nesses dias que nós estamos vivendo, não é? Para que a gente não seja arrastado por outras torrentes, por águas sujas, não é? Que não são águas que vêm do trono divino. Então a nossa presença com o Rei, com o Rei, ela é fundamental para o todo o nosso viver aqui. Então quando você sobe o monte, ele fala, traz madeira, ação responsável, né? Porque madeira representa a natureza humana. E ele fala, edificai a casa. O momento seguinte do conhecimento de quem ele é, no momento seguinte a casa começa a ser edificada. A casa é edificada pelo conhecimento que você tem dele. Você é edificado pelo conhecimento que você tem dele. Sabe o que entenderam, meus irmãos? Que a igreja é um lugar que você precisa fazer várias coisas para que ela seja edificada. Não entenderam que a igreja só precisa de uma coisa, uma única coisa, estar aos pés dele. É isso que a igreja precisa. Quando a gente não entende isso, aí nós vamos fazer festivais, não é? Nós vamos fazer algumas coisas relacionadas a entretenimento, nós perdemos a visão das águas claras de Cesareia de Filipe. Perdemos completamente. A única coisa que vemos é água barrenta. Aí começamos a fazer festividade, festival de pipoca, de sorvete, distrações, danças, não é? Luzes, holofotes, irmão. Isso não transmite a natureza de Deus. Quem transmite a natureza de Deus é Deus mesmo. E a maneira dessa transmissão é na sua presença. Bendito seja o seu nome. O Senhor vai nos chamar. Você é novo, você está no lugar certo, na palavra de Deus, para conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Seguindo a fluir desse rio, né, até a experiência que vai esperando lá, porque o homem precisa chegar ao final de si mesmo, não é? Mas graças ao Senhor que há o mar morto, onde não há mais vida e nenhuma esperança, porém a vida de ressurreição, ela sai da morte. Então, se você passar pela morte, da prova que você vive diariamente, seja ela qual for, entenda isso. Deus não te abandonou, de maneira alguma. O que ele está fazendo? Ele está te levando à vida de ressurreição. Ele está te levando à vida mais profunda. Ele está levando você e a mim a conhecer a Ele mesmo, assim como Ele é. Ele está nos levando ao cara a cara com Ele, para conhecê-lo como dele somos conhecidos. Aqui não é muito lugar de alegria. Por isso que o texto diz que secará dos nossos olhos o quê? Toda lágrima. É porque ainda há muito choro. O processo de edificação é um processo de guerra. Isso nos leva a chorar. Mas, irmãos, haverá um dia que todo pranto, toda lágrima se transformará em alegria. Bendito seja o nome do Senhor por esse dia. E bendito seja o nome do Senhor por esse dia. E aqueles que entenderam que devem perseverar até o fim, não é até segunda-feira, irmãos. Não é até ali, é até o fim. Seguir firme na jornada, confiando nele, contando com ele, contando com a graça dele. Ele é poderoso para fazer além do que pedimos e pensamos. Ele não é o homem que mente, irmão. Ele é fiel e verdadeiro. Então o que prometeu é o mesmo que vai te levar até o final. Não vai ter diabo, irmão, não vai ter espírito que vai impedir esse processo. Você pertence a ele. E ele vai te levar até o final. Ele te pega nas águas claras de Cesareia e te leva até o caminho da glória. Bendito seja o seu nome. Quando você observa também, ainda nessa introdução, quando você observa, tem uma coisa interessante que acontece no corpo humano, e eu gostaria de fazer um paralelo dessa questão tão importante onde tudo começa, no monte da sua santa presença. Foi de lá que veio o nosso Senhor, o Filho do Homem, não é? Foi de lá que veio o nosso Senhor. Foi de lá que veio a vontade divina. É de lá também que começa todo o processo da nossa vida. É o do conhecimento daquele que começa todo o processo de edificação na nossa vida. Quando você olha o ser humano, por exemplo, você vai observar uma coisa interessante. Tem uma glândula chamada hipófise, alguns de vocês já ouviram. É uma glândula pituitária que fica bem na base do crânio. Fica lá no meio. E ela senta numa cadeira,
na verdade, numa cela, é chamada de cela túrcica ou cela turca, né? Que é como se fosse uma cela dessa de cavalo. Ela se assenta aí, uma depressão que existe aí, e essa glândula se assenta bem no centro da cabeça. E ela segrega, ela é do tamanho de uma ervilha. Ela segrega, para você ter uma ideia, 8 tipos de hormônio. 7 é um número perfeito na Bíblia, e 8 é mais que perfeito. Esses 8 tipos de hormônio é que, à medida que ela segrega, é que vai desencadear no corpo todo o processo fisiológico, todo o metabolismo, processos não só fisiológicos, mas também emocionais. É dessa glândula, por exemplo, que vem o GH, o hormônio do crescimento. De onde vem o crescimento? No corpo. Dessa pequena glândula que está na cabeça. De onde viria o crescimento no corpo de Cristo? Da mesma glândula que está sentada num determinado lugar, bem no centro. De onde vem a alegria? Da ocitocina. A ocitocina também é um hormônio liberado por essa glândula. O leite, né? A prolactina é um outro hormônio que produz o leite materno, o leite que as mulheres precisam dar para o crescimento para os seus filhos. Do que produz essa glândula? Alimento. De onde vem o alimento no corpo de Cristo? Não é do cabeça? Tudo começa no cabeça. Quando você tem algum problema de hipófise, você tem um grande problema no corpo, porque tudo desencadeia daí. Ela desencadeia uma gotinha, irmãos, é uma gotinha. Puf, e quando essa gota entra, ela vai pegando todas as demais glândulas, as suprarrenais, né, a tireoide, os ovários das mulheres, dos homens, etc. E tudo se desencadeia a partir daí. Uma figura maravilhosa do que é Cristo como nosso cabeça. Então, de Cristo vem a alegria, de Cristo vem a felicidade, de Cristo vem o alimento, de Cristo vem a direção, o equilíbrio também é produzido por essa glândula, tudo vem daí. Então Deus nos deixou essa pequena figura para que a gente entenda realmente, tudo é Ele, tudo é dele, por Ele e o quê? E para Ele. Devemos ter um olhar, irmãos, totalmente voltado para Ele, porque tudo vem dele. Bendito seja o Senhor, bendito seja o seu nome. Então, vamos seguir com a nossa meditação aqui. Chegamos à parte, versículo, seguimos a leitura um pouco mais. E chegando à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens, ou quem dizem os homens ser o filho do homem? E como eu dissera aos meus irmãos, essa é uma pergunta impossível de ser respondida. Eles diziam, bom, Jeremias, um dos profetas, João Batista, ninguém acertou. A pergunta não é quem dizem os homens sobre quem é o Filho de Deus, ele fala sobre o Filho do homem. A resposta de Pedro posteriormente acerca do Filho de Deus é o conhecimento que o Pai mostra a Pedro de quem é aquele homem. Mas antes mesmo dessa revelação de quem é aquele homem no sentido da sua natureza divina, ele mesmo, esse homem que está fazendo a pergunta, se autodomina como filho, denomina como filho do homem. E isso aqui tem implicações importantes para todos nós. O conhecimento, a base do conhecimento de quem é o Filho do homem, se caracteriza ou estabelecem bases firmes para aquilo que nós seremos nele. O conhecimento do Filho do homem nos leva à condição de sermos edificados nele. É na medida que você e eu conhecemos o Filho do homem, é na mesma medida que somos edificados. Edificação, irmãos, é uma coisa dos céus. Por isso que às vezes é difícil, é complicado de se entender. Por isso que às vezes a gente quer edificar as pessoas, colocando as pessoas mais ou menos assim para cima. Não, irmão, nós não somos coaches para colocar os nossos irmãos para cima. Nós precisamos simplesmente da palavra de Deus. Esses dias eu ouvi alguém dizendo, precisamos da palavra de Deus, precisamos do Espírito Santo e de um bom método. É verdade, irmãos, que precisamos de um bom método? Não, irmão, não precisamos de método. Nós precisamos da palavra de Deus e do Espírito que se move por trás dela. Amém? Então, esse texto que fala, essa pergunta que ele faz acerca dele mesmo,
quando ele se autodenomina como filho do homem, é a base para a sua vida de edificação e para a minha também. Quem é esse homem para você, irmão? Não como filho de Deus, senão como filho do homem. É onde tudo começa, não falamos de reino, não tem igreja, nada nasceu ainda. Se isso não é claro para nós, quem é Jesus, como filho do homem e como filho de Deus, nós teremos algumas dificuldades para caminhar daí doravante. Quando o Filho de Deus, os nossos olhos são abertos para vê-lo, irmãos, nada mais pode nos distrair. Eu posso ficar aqui insistentemente por 3, 4, 5 dias, uma semana, tentando mostrar para os meus irmãos e para mim mesmo, à medida que falo, quem é o Filho de Deus. E posso certamente ter dificuldade em conseguir esse fato, esse feito. A minha confiança é que o Espírito Santo possa nos mostrar quem é esse homem. E na medida que os nossos olhos são abertos para ver quem é ele, ou quem ele é, nós vamos descobrir que ele não é apenas o nosso Salvador, ele não é apenas o homem que nos tirou do inferno, irmão. Ele não é apenas o homem que coloca algumas coisas na nossa despensa. Ele não é apenas o homem que guarda a nossa família, irmão. Ele é a provisão completa de Deus para tudo aquilo que Deus quer que cheguemos. Aquele lugar que Deus quer que alcancemos depende do conhecimento de quem é o Filho do Homem. Entende, meus irmãos? Amém? E aí ele segue, eu vou citar alguns textos para nós acompanharmos rapidamente aqui, e vocês vão anotando. Por exemplo, em Mateus capítulo 11 diz assim, um pouco antes, Mateus 11, 27, eu vou só citar por causa do nosso tempo, e eu quero estar bem focado nesse ponto principal, que eu entendo ser principal, do conhecimento do Filho de Deus. Por que essa pergunta é impossível que responda? Porque ninguém conhece. Quando ele fala, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Não é? Em Mateus 11 ele vai dizer, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Não há conhecimento nem do Filho e nem do Pai. Essa é a afirmação que Jesus está fazendo. Ninguém conhece, irmão. Não é possível conhecer. Então, qualquer tipo de interpretação que se faça vai criar escolas de interpretações distintas e não vão representar a verdade, porque não há revelação de quem ele é. Não tem como saber. Então, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Não tem como se responder essa pergunta, se não for por revelação. Amém? Esse é o primeiro aspecto. Mas veja, se ele não pode ser conhecido, por que Jesus está perguntando? É porque é uma pergunta retórica. Ele quer que a gente reflita sobre isso. Ninguém pode conhecê-lo, senão por revelação. Por isso que o Espírito, que também é Deus, prescruta as profundidades de Deus e as revela. E se ninguém conhece o Filho, apenas o Pai o conhece, quem vai revelar esse Filho? Apenas o Pai. Por isso que o texto seguindo mais lá na frente, que nós vamos ver numa outra ocasião, você vai observar que é exatamente o que Jesus fala. Bem-aventurado você é, porque não foi carne e sangue que te mostrou isso, foi meu Pai que está no céu. Então quem estava dizendo que ele era um dos profetas, que ele era Jeremias ou até João Batista, eram aquelas pessoas que estavam sem revelação. Não se sabia ao certo quem era aquele homem. Não se sabia. E a revelação desse homem depende de toda a nossa vida. Tudo que Deus está fazendo conosco, irmão, individualmente, coletivamente, depende da revelação de quem é esse nome. E não só de uma forma literária, senão experimental, é um conhecimento experimental. Olha o que ele segue dizendo, então, o texto. Diz assim, olha essas expressões, porque a autodefinição é uma autodefinição do próprio Senhor. E ele, na verdade, é um homem, o contrário do que dizia Marcião. Existia um homem na história, um herege, Marcião, do segundo século. E ele dizia que Jesus era apenas uma aparição fantasmagórica, ele não tinha carne e sangue. Era Deus, mas sem carne. Isso é uma coisa muito grave. Na verdade, ele era um homem, olha os textos que fala, Mateus 11, por exemplo. Mateus 11 fala, veio o Filho do Homem que come e bebe. Quem come e bebe, irmãos, não é um homem? E dizem, eis aí um glutão e beberrão de vinho, amigo dos publicanos, é também alguém que tem sentimentos, processos relacionados à alma humana. Ele é um homem.
Segue um texto dizendo, por exemplo, Isaías 53 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é sofrer. Agora mostra que esse homem, tem muitos textos, e vamos passando rapidamente. Agora, esse mesmo homem que come, que bebe, que tem sono, que dorme, esse homem que come, né, é também um homem que é desprezado. É também chamado de homem de dores. Esse é um homem verdadeiro. E segue o texto, Mateus 8:20 diz: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um homem desprovido de direitos sociais. Agora nós estamos vendo que também, por ele ser um homem de dores, porque era um homem que não tinha direitos e sofria dores. Segue o texto, Mateus 17:22 diz: o filho do homem padeceu arbitrariedades nas mãos dos homens e eles o mataram. Desprovido também de justiça social, mataram ele, por nenhum motivo. Isso é um homem. Esse é o filho do homem. A Bíblia o apresenta como filho do homem. Porém, há um segundo aspecto que a Bíblia apresenta sobre esse mesmo homem. E aqui diz, Mateus 26:64 diz: vereis o filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 24:30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Quem é esse homem, irmão? Um homem que nasceu ainda menino na manjedoura. Um homem que os magos vieram do Oriente e quando o viram, colocaram sobre ele todas as herdades e aquilo que eles trouxeram, seus tesouros. Quem é esse menino? Quem é esse menino que de forma arbitrária tiraram dele, de maneira abrupta, todos os seus direitos? Esse é um menino, é um homem que come, é um homem que bebe, é um homem que tem sentimentos, que dorme, mas também é um homem de dores. É um homem que sabe o que é padecer, é um homem de sofrimento, mas agora nos deparamos com um texto que diz que veremos esse mesmo homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Que coisa tremenda, irmãos! E ele segue dizendo, olha o que diz Vischer, que é um comentarista da palavra de Deus, ele diz: quem é o filho do homem realmente? O juiz do mundo ou uma pessoa sem direito? Ele é o Senhor de todos os senhores ou servo de todos os servos? Ele é um ser humano indefeso e desprezado ou onipotente salvador do povo santo do Altíssimo? Quem é o Filho do Homem? Ninguém conhece esse homem, irmãos. Você está tendo a oportunidade de conhecê-lo. Você está tendo a oportunidade de conhecer esse que é o centro do coração e da vontade divina, o Filho de Deus. Nisso consiste toda a nossa existência, todo o sentido da nossa existência consiste em quem é este homem. Na medida que descobrimos, na medida que os nossos olhos são abertos para vê-lo, eles vão ficando opacos para aquilo que não é real. Sabe as coisas que não nos distraem ainda? Sabe as coisas que ainda arrebatam o nosso coração? Sabe as coisas que ainda nos deixam enrascados, enredados e engodados? Essas coisas desaparecem na medida que nós começamos a ver quem é o Filho do Homem. Aquele mesmo menino em fraqueza é o Deus Todo-Poderoso. É o Theoantropos. É Deus e é homem. Não entramos ainda na questão dele, na questão divina, mas esse mesmo homem é o mesmo Deus. Na condição de filho do homem, você vai entender o porquê que ele é homem. Dois aspectos, um judicial e um orgânico. Um é que ele precisa ser o filho do homem no sentido de que ele precisa ter a sua vida humana aqui. Ele precisa substituir você e a mim. Nós nunca jamais poderíamos chegar a nenhuma condição se Deus não tivesse um modelo para nos levar a essa condição. E esse modelo é o Filho do Homem. Quando ele tem a sua vida perfeita aqui desde menino, o fato dele viver uma vida sem nenhum pecado, essa condição não é apenas para nos trazer uma condição de chegarmos ao aperfeiçoamento, mas é uma condição essencial onde o próprio Deus não comete pecado, porque isso não pertence à sua natureza.
Então ele vive toda a sua vida aqui e você não vai encontrar absolutamente nada nas Escrituras que possam depor contra o seu comportamento. O seu comportamento é perfeito diante de Deus. Esse é o Filho do Homem. Sabe por que ele andou aqui? Porque você precisava. E eu mais que você. Sabe por que ele andou aqui? Porque o plano de Deus é te levar à perfeição em Cristo. E por isso ele veio aqui e andou aqui. Sabe mais por que ele andou aqui? Sabe por que ele andou? Porque Deus tinha um plano. Ter apenas em um homem a sua aprovação. E desse homem ter muitos semelhantes a ele. Ele é sozinho, irmãos, o unigênito de Deus, o único gerado. Mas o propósito de Deus é que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí não é apenas a questão de único gerado, mas é a questão de ser um protótipo para que muitos sejam aperfeiçoados nele e que ele seja o primeiro desses muitos. Ele é o protótipo de toda uma raça, né? Onde o propósito de Deus pelo Espírito Santo é nos identificar com ele. Então o que ele fez tem extrema importância para você e para mim. Da maneira que ele andou, da maneira que ele falou, da forma que ele se dedicou, da maneira em que ele orava, como ele buscava. Você lembra? Ele sempre que ia fazer alguma coisa na terra, ele estava nos lugares mais altos. Ele sempre esteve no monte. Ele passava uma noite em oração, para depois escolher 12 discípulos. Ele passava uma noite em oração, para depois fazer muitas curas, sinais, prodígios e milagres. Ele sempre estava em oração, porque esse é um homem do monte. Não há como ser um homem perfeito na terra, se não há um coração que esteja no monte, que esteja nos céus. Então esse homem, o propósito desse homem em vir aqui como filho do homem é atender uma exigência de Deus. Deus também precisava de alguma maneira, irmãos. Deus precisava atuar de uma forma legítima. Por isso que a sua salvação, se tiver um advogado aqui, vai entender bem o que eu estou falando. A sua salvação, a nossa salvação, é algo plenamente legítimo. Satanás não pode te acusar de absolutamente nada no que diz respeito à sua salvação. Quando o pecado acontece, mesmo que seja contra uma pessoa ou contra alguém, primeiro é contra Deus. O pecado é a quebra das normas, é a quebra das regras estabelecidas por Deus. Certo? Então, quando isso acontece, Deus agora precisa julgar isso. Deus não vai mandar o anjo Gabriel, irmão, porque ninguém pecou contra o anjo Gabriel. Tampouco Deus não vai mandar Miguel. Ninguém pecou contra Miguel. Nós pecamos contra Deus. Então quem vai precisar liberar o perdão? Deus mesmo. Quem ele manda, irmão? Ele mesmo. Quem é o Filho do Homem? O Deus que vai receber a justiça de Deus para que você e eu estejamos liberados. O Filho do Homem, irmão, à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos sendo salvos e sendo salvos. Bendito seja o nome do Senhor. E vou terminando. 1 Coríntios 1,30 diz assim: mas vós sois dele, pode abrir, fica à vontade, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual foi feito da parte de Deus para nós. Em que ele foi feito? Vamos ler o texto, importante esse texto. Vamos bem devagar, irmãos, porque não quero correr, não adianta correr. É mastigar, não é? É compreender o Senhor pelo Espírito, aquilo que Ele quer nos transmitir. Vamos seguir, já vamos terminando aqui. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, do qual se tornou, quem se tornou, irmão, da parte de Deus para nós? Quem? O Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem, irmão? É a nossa justiça. Quem é o Filho do Homem, irmão? Você consegue ver que o Filho do Homem é a sua santificação? Quem consegue ver aqui? Conseguimos ver que o Filho do Homem é a nossa justiça, é a nossa sabedoria? Quando você tem a ideia, quando você entende que o Filho do Homem foi feito por Deus para você, justiça, você não precisa mais estabelecer sua própria justiça, irmão. Sim ou não? Porque já tem uma justiça. Deus já tem uma justiça. Quando diz que o Filho do Homem é a sua santificação,
Nós não precisamos, irmãos, andar de uma forma estereótipa, né, ou estereotipada, para demonstrar uma santificação por fora, porque a santificação não é arrumar o cabelo e andar bem vestido. Santificação é o Filho do Homem. Então, quanto mais eu conheço e me relaciono com o Filho do Homem, é nesse processo que eu vou entrando de santificação. A santificação está baseada no nosso relacionamento com o Filho do Homem. Justiça, sabedoria, justiça, santificação, o quê? Redenção. Às vezes o conhecemos como redenção, somos redimidos pela obra da cruz, mas, irmãos, o sangue daquela cruz te deu muito mais coisas. Existe uma lista enorme das provisões de Deus naquela cruz. Todas a partir do Filho do Homem. Vamos ver mais um texto. Acompanhe comigo Romanos, por favor. Capítulo 5. Venha comigo em Romanos, capítulo 5. E nós vamos ver mais um aspecto do que estamos compartilhando. Romanos 5, versículo 9, para sermos diretos. O 8 pega o contexto. Vamos no 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Sangue de quem? Do Filho do Homem. A justificação. Declarados justos pelo sangue do Filho do Homem. Seremos por ele salvos da ira. É aquela ira futura. Muito provavelmente, como diz o texto sagrado, haverá a ressurreição dos filhos de Deus num período. E num período posterior haverá também a ressurreição daqueles que vão ressuscitar sem sangue. Eles vão ressuscitar sem sangue do Filho do Homem. E eles vão ter que atuar, eles vão ter que dar respostas ao que fizeram as suas vidas sem sangue. Mas graças ao Senhor, que esse sangue já foi derramado por nós, e pela fé nele, pela obra do Espírito Santo, nós cremos e já estamos salvos, livres daquele dia da ira. Bendito seja o Senhor. Então, o sangue do Filho do Homem já nos libertou, já nos tirou disso. Mas não é somente isso. Olha o que o texto segue dizendo do dia da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que coisa interessante, irmão. Não existe só salvação pelo sangue, existe também salvação pela vida. Agora você vai entender, para que você e eu vivamos vitoriosa nessa terra, nós temos que ser substituídos pela vida do Filho do Homem. Se o Filho do Homem não entrar em nossa existência pelo conhecimento de quem Ele é, daquilo que foi feito da parte de Deus, Ele foi dado por Deus, da parte de Deus para nós, e foi feito dessa forma, irmãos, para que fôssemos justificados, para que fôssemos justificados, redimidos, não é? Pelo seu sangue nos livrou da ira futura, e diz que nos salvou dessa condição, e agora está dizendo que vai nos salvar no processo contínuo pela sua vida. Então, quando nós olhamos a vida do Filho do Homem, toda a sua vida em vitória nessa terra, foi para que ao subir aquele monte da transfiguração, né, quando ele chega naquela condição de ser totalmente aprovado por Deus em toda a sua obra, em todo o seu trabalho. Provavelmente até daquele monte ele poderia subir direto aos céus, porque já estava aprovado. Mas por causa de você e de mim, ele desceu daquele monte para subir um outro monte. Então, no momento em que ele está aprovado no primeiro monte, que ele ouve aquela voz, né? Lembra da voz que ele ouviu? Aquela sentença que ele também ouviu no seu batismo? Ele agora ouve essa voz novamente. Esse é o meu filho amado. Tenho nele todo o meu prazer. A ele escutai, a ele ouvir. Porque o ouvir começa o processo de edificação. Nós vamos ver isso depois. Mas como os nossos olhos precisam ser abertos para ver quem é esse homem. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Você pode ir para um lugar distinto, um lugar sombrio, distante, um lugar árido, sem água, sem o que comer, você pode ir para onde for, se Deus assim o quiser, te levar. Se você souber quem é o Filho do Homem, não apenas como seu Salvador, daquele que derramou seu sangue por você, mas é o autor de toda a provisão daquilo que você precisa. Sabe sabedoria? Irmãos, por exemplo,
Sabe, questão de santificação, por exemplo, esse é um problema que nós temos na história da igreja. Quando o Filho do Homem não é visto, né? O que é visto é a impureza da nossa própria justiça. Nós queremos reproduzir na terra o que não é possível. Só é possível na experiência de viver no conhecimento cada vez mais profundo de quem é o Filho do Homem. Ele foi feito por Deus para nós. A sua sabedoria tem essa estatura, a do seu irmão tem essa, a do outro é um pouco menos. Somente a estatura de sabedoria do Filho do Homem é infinita. Sabe a sua paciência, a minha? Um irmão aqui é mais paciente que o outro, que é mais paciente que o outro, que é mais paciente que o outro. Todos têm limite. Tudo termina aqui na terra como começa na terra. Onde está a verdadeira paciência, irmão? O Filho do Homem. Ele é o homem paciente. Nós precisamos ser substituídos. Por isso que quando nós temos alguma dificuldade em relação à paciência, não devemos pedir a Deus paciência. Devemos entender a Deus como a nossa paciência. Sim ou não? Toda a paciência do ser humano ela é limitada. Tudo que nasce em nós, irmãos, acaba em nós. Nasce em Adão e fica por aí. Então Deus deu esse homem e esse homem faz uma pergunta. O que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Quais são as nossas respostas, irmãos? Será que o Senhor tem nos mostrado isso? Será que em cada reunião que nós ouvimos a palavra, em cada encontro que nós temos comunhão, em cada momento em que nós partilhamos acerca do Filho de Deus, será que é isso que está acontecendo na nossa vida? Os nossos olhos estão sendo abertos para essa realidade? Essa é a pergunta que precisa ficar. Não é o quanto você pode adquirir de conhecimento apenas teórico, não é? Não é o quanto você pode entender disso e daquilo, nem de igreja nós podemos entender. Eu vou mostrar isso para vocês. O nosso conhecimento ele é tão pífio, irmãos, que nós nem de igreja conseguimos entender, que é o propósito divino. Não é? A revelação da igreja não está em conhecer a igreja, mas em conhecer a Cristo. É à medida que se conhece o Filho do Homem, é que se conhece o seu corpo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então, na medida que conhecemos a cabeça, comecemos a conhecer o corpo. Amém? Nós somos chamados, amados, para esse conhecimento. Você e eu devemos nos perguntar mais uma vez nessa noite, até que ponto meus olhos têm sido abertos para ver quem é esse homem. Se os nossos olhos forem abertos, irmãos, a nossa vida toma um rumo diferente de tudo que nós já vimos. Nós devemos ansiar por esse grande dia. Se os olhos ainda estão opacos, devemos orar: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa vê-lo. Para que eu possa vê-lo. Porque se vermos na sua beleza, nós seremos transformados por ela. Amém? Versículo 15 diz assim: E vós quem dizeis que eu sou? A pergunta sai dos discípulos, dos homens, feito aos discípulos, para quem era ele diante dos homens. E a pergunta agora é direcionada aos discípulos. A resposta adequada a essa pergunta constitui a base do conhecimento de Deus e do propósito divino. Então aqui nasce uma coisa, e aqui eu vou fazendo a curva para terminar. Essa pergunta é uma pergunta da segunda natureza do nosso Salvador. Ele é o Filho do Homem no sentido judicial de pagar por aquilo que nós cometemos. No primeiro aspecto, existem outros, mas ele também é o Filho do Homem no aspecto orgânico, na medida que comemos do Cordeiro, na medida que temos os olhos abertos para ver quem ele é, na medida que tomamos dele, somos constituídos daquilo que ele mesmo é. A natureza divina começa a participar, começa aí o assunto da participação na natureza divina, que fala de comportamento e não de essencialidade. Ninguém vai ser Deus, mas Deus nos quer com o comportamento dele. Então nos imparte o Filho do Homem. Então o Filho do Homem tem um aspecto judicial para que a nossa salvação seja de fato jurídica, verdadeira. Por outro lado, o aspecto orgânico é quando nós nos alimentamos do Cordeiro, quando conhecemos como dele somos conhecidos, quando tomamos cada porção pela fé daquilo que ele é para nós. Essa transformação consiste nisso, não é? Então, aqui o aspecto, apenas o aspecto do Filho do Homem, do Cristo como Filho do Homem.
Mas a pergunta continua, né? E Pedro ele dá a resposta a essa pergunta. E aqui ele faz a pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E a resposta é que ele é o Filho do Deus vivo. Ele não fala filho do homem porque o próprio Filho do homem, o próprio Senhor Jesus, ele já se autodenominou como Filho do homem. Só que os homens não viam. Mas ele está se autodenominando e os discípulos estão o conhecendo. Mas a pergunta agora é em relação a ele na qualidade de Filho de Deus. Era isso que Deus precisava falar para Pedro. E é exatamente isso que acontece. E Pedro não tem condição de dar essa resposta, dizer que ele é o Filho de Deus, está dizendo que ele é da natureza do próprio Deus, está dizendo que ele é Deus mesmo. E isso é interessante, que quando você olha João capítulo 1, no versículo 1, ele fala: no princípio era o verbo. Então, quem é esse que é no princípio? O mesmo Filho do homem. O mesmo Filho do homem no princípio era o verbo. Mas qual o princípio? Se ele não é criado, é o princípio na eternidade. Se é o princípio na eternidade, logo, se ele está na eternidade, ele é Deus, porque ninguém pode habitar a eternidade, senão o próprio Deus. Ele segue dizendo: no princípio era o verbo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o mesmo Filho do homem, que chegou a ser, na sua encarnação, o Filho do homem. Então ele segue o texto dizendo: no princípio era o verbo, eternidade. No princípio, já estava o verbo. Enarqué, já estava. Bom, aí vem algumas heresias cristológicas e diz que no momento ele apareceu. Não, irmão, ele não foi criado. Ele, na verdade, é um autoconhecimento que Deus tem de si mesmo e produz desse autoconhecimento, né, aquilo que ele vê e pensa de si mesmo. Esse é o seu verbo. Quando Deus olha para si, ele tem uma imagem exata daquilo que ele é. Se eu perguntar quem você é, ou se você me perguntar, eu dou para você uma imagem. Para Nana também dei uma, foi da melhor possível, senão não casava. Então aparece uma imagem aí que ela só vai conhecer às vezes 30 anos depois, fica escondido. Deus não. Deus, quando olha para si, no seu autoconhecimento eterno, ele produz de si uma imagem exatamente como ele é. E essa imagem produzida é a geração do Filho. E aí está o Filho. Ainda não o Filho do homem, porque é na geração eterna, mas depois, no tempo, quando ele encarna, né? E aí aparece, então, o Filho do homem, muito direcionado àquilo que Deus está fazendo por nós. Bom, segue o texto: no princípio era o verbo, e o verbo estava, e a palavra estava tem um significado muito importante para nós. Está dizendo que esse que estava na eternidade, que é o próprio Deus, porque estava na eternidade, ele também coabitava com Deus. Uma coisa é ele ser Deus, a afirmação de que ele estava na eternidade, e a outra coisa é dizer que ele coabitava, ele não somente era, como sempre foi, mas também coabitava com Deus. O mistério do coabitar também está relacionado ao mistério da coinerência. Ele não só habita com Deus, como Deus está dentro dele, como ele está dentro de Deus. Isso é coinerência. E no fim do texto, João vai dizer: e Deus era o verbo, agora a divindade. Então, eternidade, coexistência, coinerência, divindade. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, ele está dizendo que aquele Filho do homem, aparentemente tão frágil em muitas coisas, como nós acabamos de ler, é também o Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o seu nome. Aqui há uma legalidade tremenda para a nossa salvação. Por quê? Porque se o nosso pecado foi contra Deus, somente Deus poderia nos perdoar. Quem está diante de Pedro? O próprio Deus. O diabo pode te acusar de mais alguma coisa? Sim ou não? Quem foi que perdoou os seus pecados? Aquele que você e eu cometemos contra ele. Foi ele que nos liberou do pecado. Ele veio aqui nessa terra. Mas não só para liberar-nos dos pecados cometidos, mas também para nos levar à perfeição em Cristo, o Filho do homem. Bendito seja o seu nome. Gostaria que minhas palavras pudessem atingir o seu coração, mas somente quem pode fazer isso é o Espírito Santo. E essa é a minha oração nessa noite, que os nossos olhos sejam abertos para vermos o Filho do homem. Tudo vai ficar opaco, tudo vai perder o sentido quando Cristo for diante dos nossos olhos.
aquele mesmo homem que esteve nos céus, que veio para a terra, que nos colocou em seus ombros, que nos levou em lugares celestiais, que nos fez assentar juntamente com ele, e que nós estamos esperando para aquele grande dia, estarmos todos juntos novamente. Bendito seja o Senhor, bendito seja o seu nome. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, por essa pequena porção, nesse pequeno tempo, com a sua palavra aqui. Confessamos que sem o Senhor nós nada somos nem nada podemos fazer. Por isso nós nos encomendamos a Ti e à palavra da Tua graça. Chegamos a um tempo, Senhor, onde muitas vezes as águas ainda estão barrentas para nós. Num tempo de definição, Senhor, num tempo onde Tu estás às portas, num tempo onde precisamos, com a ajuda do Seu Espírito, preparar uma noiva para Ti. Chegou um tempo, Senhor, de tantas questões, tantas indefinições. Nós pedimos a Ti nesse tempo. Não pedimos dinheiro, não pedimos condições, não pedimos absolutamente nada, que não seja que o Senhor mesmo abra os nossos olhos. Nós precisamos ver, Senhor, e contemplar a Sua beleza. Nós precisamos ver, Senhor, aquilo que nós não vimos ainda. Nós precisamos ver, Senhor. Nessa noite nós oramos. Abra os olhos do nosso entendimento. Nos permite ver, Senhor, cada vez mais e melhor quem é o Filho do Homem. Nos ajude, Senhor, a tocar em Suas provisões, no mesmo nível em que conhecemos, em que o conhecemos, possamos tocar em todas as provisões que nos foram dadas gratuitamente na pessoa do Seu Filho. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa incredulidade. Perdoa o nosso coração endurecido tantas vezes. Abra os olhos do nosso entendimento para que possamos ver o Senhor. Nós pedimos a Ti. Senhor, nenhum homem na terra pode ver o Senhor. Nenhum homem na terra pode contemplar o Senhor. Mas o Seu Espírito, o mesmo que nos foi dado, Senhor, pode abrir os nossos olhos para que possamos ver a Sua beleza e sermos transformados por ela. Ajuda-nos nesse tempo. Ajuda o Seu povo nesse tempo. Nós oramos agradecido. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. Proclamamos, Deus, Tua palavra.